Olá, graças e paz a todos. Hoje, vamos inaugurar um novo ambiente aqui, tá? Para fazer os nossos vídeos, para ver se a gente consegue dar uma melhorada no áudio também, né? Teve alguns irmãos e irmãs que deram uma reclamada, né? Vamos dizer assim, por causa do áudio. E procuramos dar uma melhorada aí no áudio, para os irmãos poderem, e as irmãs também, poderem ouvir melhor o vídeo, né? Bem, vamos lá. Hoje, os irmãos que vêm me acompanhando aí, eu fiz uma série de vídeos. Postei alguns vídeos aí do José Mabeza, de alguns sermões dele pregados, sermões muito bons, muito profundos. Os sermões do José Mabeza são sermões muito profundos. E eu fiz algumas postagens, são sermões, eu gosto muito dos sermões do José Mabeza, tem ajudado muito na edificação da igreja. Hoje, para mim, ele é um dos pregadores aí do Brasil, ainda que não tenha tanto nome, né? Nome entre aspas, fama, vamos dizer assim, mas é um dos grandes pregadores aí do Brasil. Graças a Deus, esse irmão é brasileiro, é aqui do Brasil e tem nos enriquecido com a palavra de Deus de uma forma muito, muito grande. Orar pelo irmão José Mabeza para que o pastor José Mabeza possa sempre nos enriquecer com a palavra de Deus. Eu venho fazendo alguns vídeos, né? Na verdade, o nome do canal é Guerra pela Verdade. E eu vou falar o motivo porque o canal tem esse nome, né? Vou explicar o motivo. Antes disso, eu gostaria de falar que os vídeos que eu venho fazendo, então tem vídeos parados, estacionados, sobre o tema do rebatismo, sobre bibliologia e também sobre o senhor Carlos Adam. O Carlos Reinar e o senhor Adam. Né? Entre o senhor Carlos Reinar, nós temos aí o vídeo do rebatismo dele, que é uma profanação total. Nós temos refutado essa ideia dele, né? Ele ainda não veio a público para desconstruir tudo aquilo que ele falou, né? É uma pena, é lamentável isso. E o outro vídeo dele mais abominável também, que é onde ele nega a Bíblia e enfatiza o segundo ponto de doutrina como tendo respaldo, né? Essa teologia é conhecida como teologia do liberalismo, né? Já falamos um pouco sobre ela, nós vamos tratar disso em bibliologia, tá? Eu quero concluir esses dois temas, que eu quero fazer uma nova série de vídeos falando da graça soberana de Deus, né? E a grande blasfêmia que é a instituição Congregação Cristã no Brasil ao se intitular A Graça do Filho de Deus. Mas antes eu pretendo terminar esses vídeos que eu já iniciei, para não ficar pela metade, para os irmãos conseguirem, tá, concluir. Eu gostaria de enfatizar também que o objetivo não é refutar por refutar, tá? O objetivo é edificar, é desconstruir os falsos ensinos e estabelecer o verdadeiro ensino. Então não é uma questão ideológica. Algumas pessoas, eu tenho percebido que algumas pessoas têm achado que são questões de pontos de vista. E nós não estamos tratando de pontos de vista, nós estamos falando das verdades de Deus, que são inalteradas, tá? Que não podem ser alteradas, que são verdades absolutas. Então não pode. A questão não é ideológica, a questão não é pessoal, a questão é bíblica, a questão é que nós estamos tratando de doutrina, nós estamos tratando da palavra de Deus, né? Então se eu faço 8, 10, 15, 200 vídeos falando de uma pessoa ou de um tema que essa pessoa abordou, não tem nada a ver com essa pessoa, com a pessoa em si, mas com os seus ensinos heréticos. E é difícil desconstruir, tá? Heresia é como
um palito de fósforo que pode tacar fogo numa floresta. Depois que a floresta está em chamas, para apagar o fogo dá um trabalho terrível. Mesma coisa heresia. A pessoa ensina heresia, ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Eu estou com agora, através de algumas heresias ensinadas no YouTube, de alguns indivíduos que ensinam heresias, já teve levantamento no grupo sobre se Jesus Cristo, se o Cristo divino não morreu na cruz. Tem um senhor, uma pessoa aí, um ministro dessa instituição, com ensinos heréticos, dizendo que o Deus, quem morreu na cruz foi o homem Jesus, e não o Cristo, não o Deus homem. O Deus, o divino de Cristo, o divino de Jesus saiu dele quando ele morreu na cruz. Ele foi desamparado. Tudo isso é heresia. Totalmente herético esses ensinos, né? Agora, como eu não vou combater esses ensinos heréticos? A questão é que nós temos vários temas maravilhosos de se tratar, mas nós estamos ali no campo, em um campo ali de guerras e batalhas, onde o tema sempre são os pilares da fé. Essa instituição procura, essa instituição, junto com os seus ministros, junto com esses indivíduos que saíram dela e que estão dentro dela, só trazem heresias de perdição. É a maior batalha que tem, né? É a maior batalha, porque nós estamos tratando da palavra de Deus, da Bíblia como palavra de Deus, da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, da inerrância da Bíblia, né? Da doutrina da Trindade. Então nós estamos ali num campo onde é o campo das heresias de perdição, né? Onde é tratado aí só heresias de perdição dentro dessa instituição. Eu gostaria de falar de outros temas bíblicos, mas a gente não consegue avançar. Por que não consegue avançar? Porque é uma enxurrada de heresias de vocês, né? É uma enxurrada, é de todos os cantos, né? Quando eu concluí os vídeos sobre rebatismo, sobre bibliologia e esse agora que eu pretendo concluir essa semana com relação ao senhor Adão e as suas blasfêmias, né? Com relação à palavra de Deus do Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento, depois eu vou encerrar, porque não adianta. Na verdade, o objetivo é desconstruir esses sofismas, essas cadeias satânicas que Satanás tem utilizado esses indivíduos para proliferar as mentiras e os enganos, né? Então é utilizar a palavra de Deus, refutar e levar à luz a verdade do Evangelho, né? Então o objetivo não é apenas refutar, mas fazer com que essas almas que são presas fáceis desses falsos ministros, desses falsos mestres que vêm com suposto ar de piedade, de amor, de fraternidade, né? Que vêm com voz mansas, mas que na verdade só tem o único objetivo de enganar, de iludir e de esfacelar essas almas e no fim de tudo lançar para o inferno. Então o objetivo maior é esse, né? Esse é o nosso objetivo. E eu quero primeiro desconstruir uma falácia dentro da internet, que essa falácia da polarização. O discurso está muito polarizado, né? Essa falácia é a pior falácia. Eu posso dizer que é o maior engano do diabo dos dias atuais, essa falácia aí do discurso polarizado. Essa falácia é tão grande que ela vem descendo de cima para baixo. Ela entra ali na esfera ideológica, na esfera filosófica, passa pela política e vai bater na religião, né? Essa falácia dessa construção desse novo cenário que nós estamos vivendo aí no mundo, que está se desenhando justamente para o que está por vir. Que com certeza nós vamos viver o fim dos tempos no mundo,
né? A total apostasia da fé, uma única religião no mundo, e todos aqueles que tiverem o discurso polarizado serão intolerantes, né? Os verdadeiros cristãos que defenderão as verdades de Cristo, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, esses aí serão perseguidos, né? Serão perseguidos e massacrados. Por quê? Porque nós somos intolerantes, nosso discurso é polarizado, né? Nós temos que dar as mãos. Então, essa é a ideia. Tá? Então, nesse contexto, eu vou fazer uma explanação aqui, tá? Vou levar em consideração o material que eu tenho, tá? O nome do canal, Guerra pela Verdade, ele surgiu de um livro que eu li de John MacArthur, né? É um pregador americano. Eu li um livro dele chamado A Guerra pela Verdade. Ele faz uma exposição muito forte, né, do que é o falso evangelho, do que heresias e heresias de perdição. Ele tem ali por texto base toda a carta do apóstolo Judas, né? Ele faz uma contextualização da época, da história dos dias atuais, né, do pós-modernismo, o que aconteceu com o pós-modernismo. É muito bom esse livro, né? E a gente passa a entender a batalha e o campo que nós estamos aí agora batalhando pela fé. Tá? Então essa ideia do discurso polarizado, isso é mais um engano do diabo, né? São pessoas, é o mesmo discurso, ele é equiparável àquele discurso do ambientalista, das mudanças climáticas, todo esse discurso demagógicos, influenciados pelas Nações Unidas, influenciados por essa agenda mundial que está sendo implantada, né? Que nós estamos vendo desenhos se desenhando no mundo todo. Então, essa agenda globalista, né, que vem com essa ideia do discurso polarizado, que vem com essa ideia do ambientalismo, das mudanças climáticas, tudo isso faz parte do mesmo pacote, tá? E indivíduos vão aderir nessas ideias. Eles não sabem nem de onde são, de onde vêm essas ideias, e vai aderir na ideia, tá? Por quê? Porque ele está em outra a chave, nós chamamos de chave, né? A chave de interpretação deles é justamente esses ismos que está aí no mundo. Por eles usarem a chave de interpretação da sua cosmovisão, são os ismos, né? Então esses ismos, agnosticismo, materialismo, todos esses ismos, comunismo, socialismo, iluminismo, todos esses ismos que vêm aí durante esses 300 anos, que desce pela filosofia, passa pela política, influencia a sociedade e, consequentemente, vai influenciando a igreja, principalmente aqueles grupos religiosos que não têm uma fé firme, que não têm uma base bíblica forte, acaba sendo influenciado por todos esses ismos que nós vamos percebendo que vai acontecendo no mundo aí e vai apostatando muitos da fé. Então, a história da humanidade tem nos deixado claro que não há como o homem viver sem Deus. Suas verdades são inegociáveis. Na realidade, não existe verdade fora de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que não existe verdades fora de Deus. A humanidade tem essa ideia de viver sem Deus. O que o homem mais quer era viver longe de Deus. Ele está longe de Deus e, se possível, ele expulsaria Deus do cosmos. Tá? E ele supostamente criaria um mundo perfeito. Então, essa ideia de mundo perfeito, né, ela tem duas fontes. A primeira fonte é que nós entendemos que esse mundo não é perfeito. Uma vez que a nossa consciência entende que esse mundo não é perfeito, estamos atrás de um ideal de mundo, nós entendemos que na nossa própria consciência nós vamos em uma época remota onde o mundo foi perfeito. E nós estamos em total deformidade. A humanidade,
a criação ficou em total deformidade, através justamente do que chamamos de pecado original, que é o pecado de Adão. Então existe essa ideia de mundo perfeito. A questão é que esse mundo perfeito que agora que o homem quer criar, ele é um mundo perfeito sem Deus. É o mundo perfeito onde Deus é colocado de canto, tá? Mas não existe verdade, né, sem Deus. Deus é a verdade, e as verdades de Deus são inegociáveis. Na realidade, não existe verdade fora de Deus. Tá? A humanidade caída odeia Deus e qualquer verdade sobre Deus, sua justiça e soberania são questionadas por pecadores em nossa sociedade pós-moderna, depois das grandes decepções sofridas pelos grandes ideais iluministas. Então isso é uma verdade aí que nós estamos vivendo. O que aconteceu? Nós vivemos aí uns 300 anos antes, 400 anos, nós vemos aí nas ideias filosóficas, né, onde nós temos uma mudança de paradigma, onde o mundo passa de ser teocêntrico para se tornar antropocêntrico, onde o homem se torna o centro de tudo. Nisso daí surgem esses filósofos, todos esses ismos que eu falei, e vários outros ismos, o deísmo e tantos ismos. Nessas ideias aí, nós vamos culminar na ideia iluminista. E aí nós temos o grande pensador iluminista, que é Jean-Jacques Rousseau. Que é a ideia, aquela frase tão conhecida dele, que o homem é bom e que a sociedade, ele nasce bom, mas a sociedade corrompe o homem. Nessa ideia, depois ali do iluminismo, nós vamos ter as guerras napoleônicas, nós vamos ter ali a Revolução Francesa, isso vai ali preparar o campo para o marxismo, tá? Nós vamos ter ali filósofos, Nietzsche, Karl Marx, né, todos aqueles filósofos ali naquele campo dessa construção do mundo perfeito. Tá? Então essa ideia da construção do mundo perfeito veio permeando o povo, então houve essa polarização, tá, de grupos, partidos, e nós vamos aí, o fim disso tudo, essa ideia de viver sem Deus, que vai vindo aí com o humanismo, né, com o antropocentrismo, o que vai fazer com isso, com essa bondade do homem vai explodir a Primeira Guerra Mundial, é isso que vai acontecer. E depois a Segunda Guerra Mundial. Isso é a bondade do homem. A bondade do homem vai promover as duas guerras mundiais. Tá? Então, depois que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acontece, existe uma decepção do homem. Todos os ideais caem por terra. Agora, uma vez que todos os ideais foram destruídos, porque os ideais, os grandes pensamentos, a ideia de um mundo perfeito são totalmente dissipadas ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a partir desse momento, a verdade se torna relativa. Nós vamos entrar num relativismo total, da mesma forma que isso vem do campo filosófico, desce para a política e vai influenciar a igreja. Então a igreja, ela acabou sendo influenciada por esses pensamentos, e está aí até o dia de hoje. Uma vez que você é firme nas verdades, uma vez que você prega a verdade, uma vez que você tem convicções das verdades da palavra de Deus bíblica e a defende, você é considerado intolerante, você é considerado insensato, você é considerado... te classificam de tudo que é nome. Tá? Por quê? Porque existe justamente, novamente, está se construindo a nova ideia, a ideia do mundo perfeito. A ideia em que o mundo se torna um mundo perfeito de novo. Né? Vamos lá. Então o que aconteceu? As grandes ideias iluministas completamente entrou em colapso e vive uma total falência intelectual. Porém o mundo anseia por paz. Tá? Então existe essa ansiedade do mundo pela paz.
Com esse discurso, as Nações Unidas, junto com a agenda global, vem conduzindo o mundo a um novo paradigma, construindo uma nova organização mundial. Um mundo sem fronteiras, sem discriminação, sem credo, cor, raça e principalmente sem religião. Ou melhor, com apenas uma religião. É nisso que nós vamos culminar. O que está acontecendo no mundo? O mundo está se afunilando, tá? Nós estamos vivendo agora a separação já do joio e do trigo. O mundo está se afunilando, cada vez mais vai se afunilar, se afunilar. E nós vamos ter ali o remanescente de Deus e nós vamos ter ali a todos aqueles que vão aderir a essas agendas globais, essas agendas mundiais, sem fronteira, um mundo sem fronteiras, com uma religião única, com uma moeda única. Nós já sabemos disso tudo. Eu acho que, é claro que está cheio de teorias conspiratórias, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa, tá? Então nós vamos ver a economia mundial sendo controlada, tá? Mas para isso é necessário uma religião mundial. E para essa religião mundial acontecer, nós precisamos quebrar todas as verdades absolutas. E quais são as verdades absolutas? O cristianismo. Então nós temos que destruir o cristianismo. Nós temos que acabar com o cristianismo. Então, aí se torna o quê? A verdade se torna relativa. E em detrimento à verdade, em favor da paz, da harmonia, nós temos que abrir mãos das verdades de Deus. Essa é a proposta, tá? Então, quando vem um indivíduo dizendo o discurso está muito polarizado, nós temos que dar as mãos, isso daí, essa conversinha não me engana. Essa é a arma do fim dos tempos de Satanás. Essa é a arma mais poderosa dele, que ele vai usar a palavra amor, fraternidade, bondade, tolerância. Essas armas são as armas mais fortes de Satanás. Enquanto ele perseguia e isso, aquilo, estava maravilha. Agora não, agora é a astúcia total, tá? A astúcia total. Qualquer verdade deve ser relativa nesse novo mundo que vem sendo desenhado em nome da paz, tá? E da fraternidade. Devemos abandonar essas diferenças, darmos as mãos por uma causa maior, que seria justamente viver, né, em fraternidade com todos, uma vez que as grandes ideias da sociedade perfeita, influenciada pelo iluminismo, falhou. Uma vez que todas as ideias falharam dos homens, agora vamos abandonar todas, inclusive o cristianismo, tá? Inclusive a veracidade da palavra de Deus, a Bíblia como verdade absoluta. Vamos abandonar tudo isso e vamos nos dar as mãos. Vamos quebrar todos os paradigmas, vamos desconstruir todas as culturas, principalmente a cultura judaica cristã, tá? E vamos nos dar as mãos. Essa é a ideia por detrás dessa agenda diabólica. Tá. No mundo pós-guerra, naquilo que conhecemos como Guerra Fria, surge a maior expressão ideológica do mundo perfeito, cantada nada mais e nada menos por John Lennon. Aquela canção conhecida como Imagine, ou Imagine, né? Eu vou fazer umas citações dessa música, essa música tão que representa esse novo pensamento da sociedade contemporânea, que influenciou a igreja, né, e que está influenciando muitos aí, e por isso que eu sou intolerante, né? Vamos enxergar essa música na década de 70 ali, foi uma explosão, tá? Foi uma explosão, é a música que todos vão cantar juntos, de mão dadas, daqui a alguns anos para frente, tá? Nós vamos prestar atenção na letra dessa música. Ele vai dizer assim: você pode dizer que sou sonhador,
mas não sou o único. Ou seja, tem várias pessoas pensando nisso. E de várias formas, tá? Existem pessoas pensando nisso, literalmente ali afirmado nessas ideias, e outros influenciados. O interessante é que esses indivíduos, eles acham que são pensadores, são intelectuais, né? Eles acham que a ideia dessas pessoas, já foi comprovado que isso não existe, né? Então, as ideias dessas pessoas é que eles são observadores. Então, por eles estarem isentos, eles conseguem ter uma visão panorâmica da sociedade. Tá? Essa ideia já foi desconstruída. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, ninguém é isento. Tá? Então, essas pessoas, eles acham que eles conseguem, a sua cosmovisão, os seus pressupostos estão acima de todos os pressupostos, porque o meu pressuposto ele é viciado desde a sua origem. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia como única palavra de Deus inerrante. Então os pressupostos dele são bem mais elevados. Por quê? Porque ele não é polarizado nem por um lado, nem por outro, então ele é equilibrado. Aí nós temos vários indivíduos aí, metidos a filósofos, como aquele Karnal, e tantos outros indivíduos que não cheira e nem fede, tá? São loucos, para mim são loucos, tá? E aí vai influenciando outros indivíduos, de cima para baixo, tá? Ele vai continuar dizendo, tenho a esperança de que um dia você se unirá a nós, você é um bom pessoa aí para estar eleita para se unir com eles, né? É um bom candidato aí, ó, tá? E o mundo será como um só. Como eu falei, sem fronteiras. Então essa é a ideia, tá? Vamos continuar aqui. Passou bastante tempo, né? Vamos continuar na música. Imagine não existir propriedades. Me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, ou seja, totalmente fora daquilo que é o homem caído, tá? É uma ideia totalmente ilusória. O homem caído é soberbo, é arrogante, é ganancioso. Então isso daqui é um mundo que não existe, tá? É o mundo daquela menina que foi lá na ONU esse ano lá fazer aquele teatro dela ali, amando lá do Jorge Soros. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho esperança que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. Então, ele vai dizer assim, imagina um mundo sem religião. Tá? Então essa ideia desse mundo, ele não tem Deus, ele não tem religião, tá? Ele não tem fronteiras, né? Então depois vocês podem fazer uma pesquisa aí. Esse pensamento está aí no meio da sociedade. Aí quando eu chego aqui e prego as verdades de Deus de forma veemente, firme, forte, combatendo as heresias dos hereges, dos profanadores da palavra de Deus, eu sou taxado como polarizador. Eu sou aquele indivíduo que está causando, né? Isso tudo é nada mais, nada menos que Satanás enganando. Satanás, nesses últimos dias, tem nos feito as seguintes propostas. Abra mão da verdade, afinal ela é relativa, depende do observador, sendo assim, cada um tem a sua verdade. Por esse motivo, acabe com o discurso polarizado. Há menos de 100 anos, a ideia de um mundo sem fronteiras, sem religião e um mundo reunido em um único refrão de Imagine ou Imagine, né? Era inimaginável. Era inimaginável. Porém, Deus, que é conhecedor do futuro, nos avisou sobre estes tempos que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição
como vêm as dores de parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Então, quando eles disserem paz e segurança, vai vir repetindo destruição. É isso que está sendo pregoado. É isso que essas grandes instituições estão pregando, é isso que o Papa Francisco vem pregando, o ecumenismo e todas essas ideias, relativizando a verdade, negociando as verdades de Deus, tá? Para justamente conduzir à total apostasia. Muito cristão tem adotado esse discurso, que aparentemente é maravilhoso, mas que na verdade é a mais nova arma de Satanás contra a igreja, para justificar sua incredulidade e alimentar o enganos. Eles, os que pregam paz, utilizam como chave interpretativa todos os ismos desenvolvidos no decorrer dos últimos 300 anos. Então, eles dizem paz, eles usam todos os ismos como chave interpretativa para a Bíblia e para a sua cosmovisão, e a ideia, na verdade, o que está por detrás aí é esses 300 anos de filosofia que nós tivemos aí, que influenciou toda a sociedade contemporânea de hoje, que está conduzindo o mundo à total depravação, à total apostasia. A igreja aí, ó, total apostasia, é o que nós estamos vendo aí. Porém, a Bíblia nos manda batalhar pela fé. Judas, versículo 1, nós vamos ver isso, né? Estamos em guerra, não contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6, do 11 ao 17, tá? O vídeo tá ficando bem extenso, eu achava que não ia ficar tão extenso, mas já deu meia hora de vídeo. Vamos continuar aqui. Vamos continuar lendo, vamos ler aqui Efésios. Revestidos da toda a armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Não vai dar nem para exortar aqui essa passagem. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tá? Então essa batalha ela já vem desde lá de cima. Ela iniciou e está aí culminando aqui no mundo. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, isso é uma exortação de soldado, é uma exortação para ficar firme, é uma exortação de uma milícia de Deus. Tá? Estais, pois, firmes, olha só, cingido-vos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Ele vai agora pegar toda aquela simbologia de um soldado e aplicar no cristão, no verdadeiro cristão. Calçai, pois, os pés para a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós estamos vendo aí, ó, dardos inflamados, é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizer que o Antigo Testamento é contraditório, que a Bíblia é contraditória, que o Deus do Antigo Testamento não é o do Novo Testamento, é só dardos inflamados, só ideologias satânicas, só indivíduos inspirados por demônios, né, sendo usados como os vasos do diabo para proliferar os enganos no mundo todo. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui, tá, o vídeo. Fica firme, se reveste de Deus. E se revestir de Deus não é nada místico que nem esses indivíduos, filhos de Satanás, fica pegando, se reveste de Deus, irmão, com esse discurso maldito. Se revestir de Deus é primeiramente conhecer Deus. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna não é uma quantidade de vida, é o conhecimento de Deus.
E através do conhecimento de Deus, através do conhecimento da fé, através do conhecimento das doutrinas bíblicas, você é revestido do poder de Deus. Você toma posse da salvação, você toma o capacete da salvação, ou seja, a sua cabeça está blindada. Por quê? Porque ela está completamente cativa da palavra de Deus. Ela é cativa da Bíblia Sagrada, ela é cativa de Deus. Por ela ser cativa de Deus, você está com o capacete da salvação. O escudo da fé. Tá? Para apagar os dardos inflamados de Satanás. Está preparado para o Evangelho da paz, pregar o Evangelho, conhecer o Evangelho para pregar ele, o verdadeiro Evangelho. A couraça da justiça, se vestir daquilo que foi dado para nós, que é essa couraça que nos foi dado, da batalha que Cristo nos conquistou para nós, e pela espada do Espírito, que dissipa todas as ideologias humanas, satânicas, as correntes que acorrentam as mentes dos homens, que é a palavra, a exposição da palavra de Deus. Só com a exposição da palavra de Deus pode ser destruído, destronado Satanás do seu trono. Onde fica o trono de Satanás? Na mente dos homens. A guerra de Satanás é na mente dos homens, como falou o apóstolo Paulo, porque nossas armas são poderosas para destruir castelos e fortalezas, ideologias, sofismas, todas as ideologias, o mundo, essas ideologias, Paulo chama de ideologias satânicas, todas essas ideias, essas ideologias de mundo perfeito, de sociedade perfeita, todas essas ideologias, na verdade, são ideias diabólicas. Por detrás disso está a mente de Satanás para acorrentar a humanidade. Tá? Então nossas armas são poderosas para destruir todas essas ideologias, todos esses castelos fortes que acorrentam as mentes dos homens e faz deles cativos. E por isso que nós vemos, através de várias coisas, várias ideologias, Satanás acorrentando as mentes das pessoas. E voltando para a congregação cristã no Brasil, nós vemos aí o que Satanás tem feito com essas pessoas totalmente acorrentadas, suas consciências cauterizadas. Não adianta você falar o que é graça, o que é justificação pela fé, o que é expiação, o que é propiciação, o que é encarnação, trindade. Não adianta para essas pessoas. Eles estão cegos, caminhando para a perdição com seus líderes. E só o poder de Deus, através da exposição da palavra, essas pessoas podem terem suas consciências descauterizadas. Não existe outra forma. Não existe métodos. Não adianta eu colocar música de fundo. Não adianta eu chegar aqui e procurar ser mais agradável. Não adianta que eu querer agradar os homens e fazer com o canal se incha de pessoas acompanhando para poder. Não adianta nada. O único capaz de desacorrentar as almas e fazer com que uma pessoa nasça de novo é o Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo pode fazer isso. Só Deus pode salvar o homem. A salvação pertence a Deus, como falou o profeta Jonas. Pertence ao Senhor. Do Senhor ao Senhor pertence a salvação. Deus abençoe a todos, que ilumine a mente de cada um, e vamos continuar pela guerra, pela verdade. Até mais.